Oi pessoal, vamos lá. Essa é a sexta e última aula da apresentação de faturamento nos trilhos, projeto Laos. Espero que vocês estejam gostando aí dessa sequência. Curtam o canal, indiquem, comentem. Vou tentar fazer uma playlist aí para que essas aulas estejam agrupadas também, para que vocês consigam ver em uma sequência. E agora eu vou falar de todos esses processos que eu passei, alguns indicadores e controles que ajudam aí a gente pilotar esse projeto, esse processo. De novo, gente, sempre sugestão, alguns são aplicáveis na sua realidade, outros não, você vai ter que colocar novos aqui, mas a ideia é passar conceitos. Então, um dos primeiros indicadores que tem é a nossa meta de faturamento versus o real, quanto que a gente já remeteu até aquele momento. Então, aqui nesse exemplo, tinha uma meta ali de 38 milhões e 600 de faturamento e a gente tinha até o momento remetido 6 milhões e 72, o que dá aqui 15% do processo remetido, né? Então, eu estava 15% da minha meta do mês. Um segundo indicador aqui é uma expectativa de envio. Então, lembra que eu tinha faturado 6 milhões, mas aqui na minha expectativa, e aí de expectativa eu considero etapa 5, 6 e 7, eu tinha 6 milhões e 200. Por que eu considero a etapa 5, 6 e 7? Porque quando a conta chega na etapa 5, lembra que ela já passou pelo processo de auditoria interna e pelo processo de autorização. Ou seja, só falta o convênio olhar, né, etapa 5, e eu liberar essa conta. Etapa 6, já até o convênio olhou, só falta eu enviar o arquivo, vou pegar e preparar a conta e mandar. E etapa 7, só falta o arquivo XML passar. Então essa conta provavelmente vai ser faturada dentro desse mês. Porém, na etapa 5, existe discussão de auditoria, cronograma, algumas datas. Então, o que a gente fazia aqui? Essa expectativa ele soma etapa 5, 6 e 7, mas eu considero, que é o próximo slide aqui, então assim, na etapa 5, 6 e 7 aqui, deixa eu passar aqui primeiro. A gente tem 6 milhões e 200 de expectativa, que são contas que provavelmente vão sair. E aí eu faço um outro indicador que é o próximo aqui, que é uma previsão de remetido. Que é o quê? É quanto eu já faturei, que era aqueles 6 milhões, deixa eu voltar aqui para vocês olharem, era esses 6 milhões e 72 que eu já remeti, mais 50% dessa minha expectativa. Então, mais 3 milhões e 125 aqui, daquela minha expectativa de 6 milhões e 250. Por quê? Porque eu considero que pode ser que se alguma tragédia acontecer, pode ser que 50% dessas contas não sejam auditadas, o convênio barre, o enfermeiro acha algum erro, o processo XML trave. Então a gente considera ali que certamente 9 milhões e 180, 50% disso eu vou faturar com mais eu entreguei. Eu tenho ali já para esse mês previsto pelo menos 9 milhões e 100 eu consigo pegar e garantir ali, que são 6 milhões de entrega, mais esses 3 milhões que vão sair, tá? E aí, de novo, né, gente, a gente colocou os 50% sendo super conservador, mas dentro do seu hospital, dentro da sua realidade, dentro da sua carteira de convênios, dentro do perfil de auditores que você tem lá, você pode aumentar para 30, para 70, para 90, de acordo com o que você tem aí, esse seu previsto, tá? Um outro indicador que tem, que é o mesmo que a gente colocou lá, é o produzido versus remetido dentro do mês. Então, cada uma dessas linhas, até aquele momento de tudo que eu produzi, quanto eu já remeti. Um outro indicador que tem aqui é a produção versus o remetido. Esse aqui é legal para a gente olhar se o nosso CNE, né, aqui são contas não remetidas, né, nesse hospital específico era esse nome que era utilizado, pode ser o GNF também, as guias não faturadas, ou a faturar, depende do nome da instituição que você trabalha. Mas o que eu quero mostrar nesse indicador aqui? Significa que nesse mês, nos 6 primeiros dias úteis, se eu já produzi 8 milhões e até agora eu faturei 6, o meu CNE, as minhas contas não emitidas, estão aumentando em 2 milhões.
né? Então eu estou ficando com um valor acumulado maior de 2 milhões. E o contrário é verdadeiro. Se eu produzi 8 milhões até agora e eu já consegui faturar 10 milhões, significa que as minhas contas antigas represadas eu estou conseguindo pegar e liberar, estou liberando toda a minha produção e estou conseguindo baixar minhas guias não faturadas. Então esse indicador é um indicador legal ali para medir a nossa eficiência no dia a dia dentro do mês. Aqui é o percentual de guias não faturadas versus a meta. E aí aqui é legal, esse aqui eu vou ter que explicar um pouco, ele até saiu pequeno. Deixa eu mudar a tela aqui, será que fica melhor? Ah não, mas ele não está pegando, vai dar para olhar. O que esse daqui mostra, tá? Então, primeiro aqui, ele me mostra quanto que eu tenho de guias não faturadas atual. Então está dando 17 milhões dentro de cada linha parada e dia a dia ele vai mostrando se está aumentando, se está crescendo ou diminuindo e tal. Nessa segunda parte aqui, ele mostra desses 17 milhões aqui, especificamente, quanto que eu tenho parado em cada etapa. Então, em cada uma dessas etapas, ele mostra quanto que eu tenho parado e ele faz um cálculo aqui, quanto que é um dia meu de produção. Então, todas essas linhas juntas aqui, ela seria 1 milhão e 80 um dia de produção. Eu sei que está pequeno para vocês olharem aí. Seria 1 milhão e 82, mas ele mostra aqui. Por que eu quero fazer isso? Nesse hospital específico aqui, como a gente tinha um perfil muito grande de pacientes internados, a nossa meta e desafio ali era que 50% da nossa produção, assim que acabasse o mês, era aceitável que ficasse 50% da nossa produção sem faturar, de guias não faturadas. O que significa isso? 50% da minha produção de um mês são 15 dias. Se um mês tem 30 dias, eu tenho que ficar metade, são 15 dias. Se ficar 15 dias de produção parado, esses 15 dias tem que ficar dentro de alguma etapa. Dentro daquelas 8 etapas ali, em alguma ele vai ter que ficar parado, ou na etapa 1, na 2, na 3. E aí a gente começou a fazer uma conta, quantos dias é aceitável ficar parado na etapa 1? Então, assim, nesse hospital específico, a média de internação era 2,1 dia. E eu tinha mais 24 horas para o meu prontuário descer. Então, se eu considerasse que os pacientes na média ficariam 2 dias internados para ter alta, e mais um dia para o prontuário descer, se eu tivesse 3 dias de produção parado na etapa 1, e aí você vai ter o número 3 aqui, era aceitável. Então, todas as linhas que tivessem com valor pendente menor que 3 dias na etapa 1, legal, esse processo não estava acumulando na etapa 1. A etapa 2 é o processo de auditoria. O que a gente colocou? Que a auditoria tem 24 horas para auditar esses prontuários. Então, os prontuários descem hoje, eu tenho uma produção, eu tenho que liberar até amanhã e chegaram prontuários novos. Então, se eu for somar hoje mais prontuários de 24 horas que eu tenho que liberar, dão 2 dias úteis. E aí, se eu começar a ter mais de 2 dias úteis parados, na etapa 2, significa que estão entrando prontuários e eu não estou conseguindo dar vazão e auditar esses prontuários. E assim a gente construiu o conceito de quantos dias deveria ter parado em cada etapa. E aí, à medida que esses valores embaixo aqui, a gente transformou em valores financeiros, esses valores fossem estourando, a gente conseguia ir lá naquela linha. Então, eu sei que o meu problema... Agora, sim, imagina que num faturamento de 38 milhões, hoje eu conseguiria saber que o meu problema específico, então olhando aqui nesse processo, na etapa 3, da linha 3, eu tenho 14 dias parado de autorizações. Tá vendo? Enquanto aqui embaixo, enquanto nas outras linhas eu tenho 700 mil, 700 mil, nessa linha eu tenho 3 milhões pendentes de autorização. Então eu pego o time da Laico, o time de apoio, faço reunião, junto todo mundo e esse é o incêndio que a gente tem que apagar. Esse é o nosso problema. Eu tenho que dar foco nisso, porque o resto está funcionando. Então, eu tiro ali de um universo de 38 milhões, 3 milhões está ali. Eu consigo focar, né, nesses 8%, que é o que vai resolver o meu problema, porque os outros 92% estão andando, provavelmente. Então, é legal que você consegue ir direto na causa raiz, identificar rapidamente aonde você tem que atuar e atacar para conseguir liberar essas contas. Tá?
já está finalizando aqui, acho que esse deve ser o último indicador, talvez. Mas esse é o seguinte, então em cima de todas essas planilhas, a gente conseguia fazer diariamente uma expectativa para a gente saber quanto que a gente ia faturar ou não. Então a meta era 38 milhões, até o dia 7 eu teria que estar com um faturamento de 9 milhões e 10 mil e eu já estava com uma expectativa que era aqueles 6 milhões já remetido, mais 50% das 567, 9 milhões e 180, eu estava com 102% da meta nesse ritmo, no dia 7, eu sei que se eu continuar assim eu vou faturar 39 milhões e eu vou bater a minha meta. E o contrário era verdadeiro, se eu tivesse abaixo, eu ia saber aqui que eu estava abaixo no dia 7 já, e eu iria voltar lá, iria olhar em qual linha, em qual problema, em qual etapa que está, ia tomar alguma ação para reverter esse resultado e com certeza a nossa meta iria ser atingida. Tá? Um outro processo de indicadores e controles que tem também aqui é dentro da central de autorizações, e essas pastinhas, esse daqui eu apliquei naquela apresentação que eu fiz de metodologia Lean, que eu expliquei um pouco que eu passei. Esse daqui eu fiz em 2008, tá? Esse até hoje funciona, é muito eficiente. Dentro da central de autorizações, o que a gente fez? A gente compra aquelas pastinhas em L coloridas e começa a pôr os processos dentro de cada uma dessas pastas. Então tem pastas brancas, amarelas, vermelhas e pretas. Como que a gente consegue diferenciar essas contas? As pastas brancas, a gente coloca contas de baixo valor, e aí nessa unidade nossa, conta de baixos valores, eram contas com menos de 30 mil, de acordo, você coloca o valor que você achar melhor, de acordo com a sua instituição, e pacientes internados ou alta com menos de 30 dias. O que significa isso? Contas que não são muito caras e não são muito antigas, a prioridade é menor. Na segunda opção aqui, a gente colocou a pasta amarela. Então, a pasta amarela significava que são contas de pacientes internados ou altas com mais de 30 mil. Ou seja, é uma conta recente, tem o prazo para faturar ainda, mas é uma conta cara. Eu tenho que dar uma olhadinha nela. A terceira pasta vermelha eram contas com menos de 30 mil, mais alta com mais de 30 dias. O que significa isso? Que é uma conta que não é muito cara, mas já está para perder o prazo, é uma conta mais antiga. Então, nessa conta aqui, é importante eu priorizar, né? Já estou perdendo o prazo, embora não seja uma conta alta, se eu não faturar, eu vou perder esse valor. E por último, na pasta preta, que daí está preto o negócio, significa que é uma conta cara, uma conta de mais de 30 mil e uma conta de mais de 30 dias. Ou seja, essa conta eu tenho que faturar agora, urgente, né? Minha prioridade. E aí os analistas que tinham essas pastas ali, o pessoal da central de autorizações, a ordem do dia deles eram as primeiras contas que você tem que tratar quando você chega são as pastas pretas, as vermelhas, as amarelas e as brancas. E visualmente, a gente andando pelo setor, só de bater o olho você via aquelas pastas, cara, por que tem uma pasta preta aí? Deixa eu olhar essa conta, deixa eu ajudar você. E aí o supervisor pega aquilo e ajuda a resolver. Vamos tentar entender, vamos olhar. Então, você colocando isso visualmente, você consegue ter esse controle, essa gestão que funciona muito bem. Tá? E por último, aqui alguns indicadores e controles, então, que também são sugestões aí. Então, é legal você puxar internações com mais de 24 horas e que o processo da guia inicial ele não chegou até dentro da LAINT ainda, né? Como que um cara internou 24 horas e você não tem a guia inicial dele ainda para dar andamento nas diárias de prorrogação, ver se está tudo autorizado ou não. O outro é altas com mais de 24 horas e que o prontuário médico ele não desceu do setor ainda, então tem que correr atrás. Contas com mais de 24 horas na etapa auditoria interna, então aquele controle que eu tinha passado. Eu tô tendo acúmulo nessa etapa 2, o que está acontecendo? Contas com mais de 24 horas parado na etapa pré-faturamento. Então, se o processo chegou até o pré-faturamento autorizado, o que está faltando? O prontuário médico? Tem que correr atrás. Contas com mais de 24 horas parado na etapa faturamento remessa. Se o processo passou por todas as etapas, por que eu não estou conseguindo enviar isso para o convênio? O que está acontecendo? Então, são alguns controles e indicadores aí que ajudam muito nessa gestão.
Bom, essa foi a minha apresentação. Aqui o canal é LHZ Consultoria, o e-mail é lhzconsultoria@gmail.com, o meu LinkedIn é LHZ Consultoria ou Richard Laoz, o meu pessoal também, se vocês quiserem seguir. Sites, tem um blog, recebíveisblogspot.com, que tem alguns artigos de faturamento, alguns que a gente já passou em aulas também. E se você entrar no lhzconsultoria.com.br, ele vai direto também para o canal do YouTube. Tá bom? É isso, gente. Obrigado. Até a próxima. Espero que tenham gostado dessa aula. Foi um pouco extensa, mas a intenção era passar bastante detalhe aí.